e aos nossos irmãos e irmãs que tenham chegado a esta reunião. Nós tivemos na primeira o seguinte então, melhores bons dias, que o Senhor a todos abençoe. Estamos aqui então na casa do Senhor, como sempre fazemos neste primeiro dia da semana, para o louvar, para o adorar, pois sabemos que Ele e só Ele é digno disso, o nosso louvor, a nossa adoração, porque outro Deus não há. E vamos louvá-lo cantando o hino 210, entrando assim na sua presença com louvor, cantando então o hino 210 e como somente de nós que pudermos. Também o hino 440. 440.
Palavras do salmista, mediante a sua confiança na palavra do Senhor. Que sejam também estas as nossas estas palavras também. O Senhor é o nosso pastor. Claro que para isso temos que colocar-nos na condição de ovelhas, para que Ele possa, efetivamente, ser o nosso pastor. E conduzidos, guiados por Ele, iremos bem. Podemos ir melhor. Permanecendo assim de pé, vamos aproveitar para orarmos ao Senhor, invocarmos a sua bênção para a continuação do nosso culto, para tudo quanto depois se dá realizar durante o mesmo, nomeadamente também a exposição da palavra do Senhor. Pedir ao nosso irmão Feliciano, por favor, de orar ao Senhor. Pai amado de glória, continuamos dando-te graça, louvando o teu nome por Cristo. Estando na tua presença, nos faz lembrar muita coisa. Esta vez, João Batista no deserto, deambulando, mas assim o Senhor mostrou a Israel que não estava lá por acaso. Era o profeta que ia preparar o caminho para o Senhor. Com toda a humildade. O Senhor disse que entre os nascidos de mulher não havia maior que João Batista. Portanto, não foi despesa nenhuma para o povo, nem o povo lhe ensinou em nada. Foste tu que o ensinaste em tudo, não cabia de dizer, e a quem devia de apresentar. Assim, o Senhor, os discípulos de João, vieram a ti e bastou uma noite para eles dizerem ao Senhor, a seu irmão, a sua família, achamos o Messias. Daquele que está falado nas Escrituras. Apenas uma noite. Assim o Senhor, o teu povo, os teus discípulos, foram chamados a te seguir, teus passos, e foram experimentados em todas as situações. Como está escrito, Senhor. Foram experimentados, o Senhor, para passar fome, a ultrapassar perigos, para que compreendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de ti. Por isso, Senhor, continuamos aqui agora ao longe, já depois de tantos anos, mas ainda, Senhor, lembramos discípulos que creem em ti e são executados como malfeitores. Portanto, não podemos calar. Assim, o Senhor, nós podemos não ser executados, mas pela palavra de muita gente, sim, somos executados, rejeitados. E assim o Senhor não conquistou o mundo, não venceu Satanás, não deu liberdade ao Senhor por ouro nem por prata, mas com toda a singeleza, com toda a sinceridade, com toda a verdade, com toda a humildade, completo, Deus bendito para todos sempre, e na cruz do Calvário, invocando, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, o altar do Senhor,
bendito sea tu nombre. Oh Señor, rogamos que tú abençoes también a tu servo, que possa falar com confiança a tua palavra, para que seja creída, porque tu és o Salvador, o verdadeiro Salvador, o único Salvador, o Senhor, para todo aquele que crê. Rogamos com ações de graça, em nome de Jesus. Podeis sentar. Reitero as boas-vindas aos amados irmãos e aventurar uma visita que esteja no nosso meio. Bem-vindo está e é no nosso meio esta manhã. O Senhor a todos ricamente abençoe. Nesta altura do nosso culto, nós sempre reservamos um pouco do nosso tempo para fazermos anúncios e lembrarmos os pedidos de oração. Eu vou começar pelos pedidos de oração. Nossa irmã Alice Oliveira está de novo internada no hospital e carece muito das nossas orações. Não vamos esquecer, pois, esta nossa querida irmã serva do Senhor. Também vamos orar pelo jovem e irmão Pedro Gomes, para os que não conhecem, é o filho dos nossos irmãos Irene e Henrique, que teve um acidente, sofreu um acidente e está internado e que no Senhor amanhã será submetido a intervenção cirúrgica. Portanto, vamos orar para que o Senhor esteja ali usando os médicos naquelas operações. E não esquecemos também os demais pedidos de oração que têm vindo a ser feitos através da projeção ali na tela. Não esquecemos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão doentes, estão enfermos. Talvez também aqui no nosso meio esteja um irmão ou irmã necessitando. Vamos orar a todos, até para aqueles que não são do Senhor, que ainda não o conheceram e não tiveram encontro com Ele. Nós devemos interceder por todos aqueles que estão sofrendo, motivados depois pelas suas enfermidades. De anúncios, vamos quero lembrar que no próximo sábado vai ser começado, ou melhor, começarão os ensaios do coral. Habitualmente o horário é às 20, ou seja, às 8 horas da noite. Portanto, sábado, de novo, ensaio, começo às 8 horas da noite. E, como os irmãos já repararam, em alguns bancos já se encontra um novo exemplar do boletim informativo. Eles são em número insuficiente, devido à varia não só numa impressora, mas em 2 impressoras, de forma que não vão chegar para todos, mas no próximo domingo teremos mais exemplares, de forma que então já todos poderão ter acesso a toda a informação e notícias que nela se encontram exaradas. Por último, quero lembrar que quarta-feira, como é habitual, às 10h30, teremos aqui a reunião de oração para os irmãos que querem e puderem vir, pois será bom, quarta-feira, às 10h30, a habitual reunião de oração. E não sei se haverá mais algum anúncio, pedido de oração. Se houver, façam o favor de fazer sinal. Se não, vamos dar agora a oportunidade à Guida, pois ela vai ter uma participação com a qual certamente nós iremos também ser abençoados. Extraordinários são os desígnios de Deus. Quando me pôs este texto, não saberia eu que só no início deste culto e durante a oração tantas vezes ouviríamos a falar
de a palavra. A palavra é algo que hoje em dia parece que tem pouco valor, mas a palavra do Senhor é outra. A palavra. Em Salmos 119, versículo 50, o Senhor diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Tu dás-me a palavra, eu que quero mais. Ensinas-me a andar, seguras-me a vida. Levas-me em teus braços para não me cansar. Quando tenho medo, és minha guarda. Quando tenho fome, és água e comida para o meu espírito. Compraste-me a alma, não com prata ou ouro, mas com o tesouro que tinhas no céu. Com o teu amor invadiste o mundo, só para me encontrares no buraco fundo da vida sem rumo. E dás-me a palavra, garantes-me tudo. Prometes e cumpres sem nunca faltar. Ó Deus glorioso, que te posso dar? Como hei de dizer o quanto estou grata? Palavras não chegam em ações que valem. Tu és o Senhor, não precisas de mim. O próprio universo não pode conter-te, mas ainda assim eu quero servir-te, adorar-te, amar-te e acima de tudo quero pertencer-te. Selaste o meu seio com o Espírito Santo, com o selo real como filha do Rei, com marca de amor por Jesus, o Senhor, sem eu nada merecer, sem sequer compreender o valor do preço que deste por mim. Ó Deus glorioso, aceito o louvor de quem tudo te deve, pelo Espírito, por Cristo e seu fardo tão leve, pela palavra da vida, provada e cumprida todos os dias. Obrigado, Rita, por esta sua participação e por ter aceito o meu convite, ainda que com pouco tempo de antecedência. Graças ao Senhor. Vamos prosseguir com o nosso culto então e vamos cantar o hino 442. E enquanto cantamos este hino, nós vamos proceder ao levantamento das nossas ofertas para a obra do Senhor. Este hino fala-nos de um bom amigo. Achei um bom amigo. Eu diria o bom amigo, não o único, mas o bom, o melhor, o único, o verdadeiro e fiel amigo que nós achamos. E ele é Jesus, o nosso Salvador. Então vamos cantar de pé este hino. Oh,
a palavra do Senhor, ela que é o alimento das nossas almas, o alimento espiritual. Ela esta manhã vai nos ser transmitida pelo nosso querido prezado irmão Pedro Figueiredo. A quem agradeço uma vez mais por ter aceito o meu convite, vindo lá da Rocha, neste frio, mas só um frio é só nós. Sabemos já tanto, ela é um chega a todos, é claro, é isso. Então vamos prestar atenção ao que o Senhor concedeu ao nosso irmão para nos transmitir esta manhã. Não faz nada. Bom dia a todos. Quando eu terminar, vou sair ligeirinho, porque tenho um avião para apanhar, portanto, desta vez não fico para conversar com ninguém. E isto não significa nenhuma menor consideração ou menos afeto, mas significa que desta vez tem que ser assim. Está bem? O frio não sei se é o mesmo, porque eu acho que o que se apanha lá já não chega aqui. Ele faz efeito lá, as pessoas apanham e pronto. Mas lá e no sítio onde eu moro, vai pelo vale acima, aquilo não é fácil. Bom, eu quero fazer uma brincadeira com o Pedro. Isso. Com o Pedro Mares, a ver se ele ainda se lembra. É em jeito de introdução. Pedro, Bel, eu posso baixar o micro, Pedro? É só porque eu sou pequenino e depois o micro tapa. Pedro, tu sempre foste grande. Vocês já vão entender. Eu morava lá em Mortede e havia uma família que passava com uma mula e uma carroça e uma rapariguinha bonita para ir amanhar uma terra lá um pouco mais à frente da casa dos meus pais. Claro, eu não reparava na carroça da burra nem nada, reparava na menina que ia na carroça. Se lhe perguntasse a ela, e mais à frente eu perguntei, alguma vez notaste que eu estava por lá? Não. As raparigas nunca notam que os rapazes estão por lá. Mas claro, ela era de outro estatuto, já tinha uma carroça e uma mula, e eu não tinha. Ninguém notava em mim, mas eu notava nela. Porque ela era grande. Mesmo sendo pequenina, era grande. Nunca tivemos grandes conversas e um dia mais tarde encontrámos naquela empresa em Mortede, à beira da autoestrada, que é Mal, e que, quando eu fui para lá, chamava-se ainda Cofap Europa, e encontrei-me lá com a Fátima. E comecei a chamar Fatuxa, e um dia disse, Fatuxa, tu sempre foste grande, pá. E ela responde, desde pequenina. Achámos graça àquilo e aquilo passou a ser uma piada mais ou menos privada nossa. Ela sempre foi grande desde pequenina. O que é que ela queria dizer? Sim, já efetivamente quando era pequena, ela era mais grande que o comum. Ela já era mais grande que os outros todos da idade, por isso também aquilo não estava nela. A Fatuxa sempre foi grande, desde pequenina. Depois contei esta história ao Pedro, numa altura ali no final dos anos 90, nos juntámos a fazer um ministério em Mortede, todos os sábados à noite, eram sábados ou sexta-feira? Sábados à noite, e eu contei-lhe esta história e ele passou a responder-me também o mesmo, porque o Pedro é outro caso, sempre foi grande. Desde pequenino. Eu estava ali a olhar para o Joãozito, o João, aquele que quando era mais pequeno tocava viola passadora, e há bocado quando eu vi de pé, disse, o João cresceu. O João cresceu. E bastante. E agora quero perguntar, João, fizeste alguma coisa especial, algum esforço extra para teres crescido assim tanto? Hã? Não.
Muito bem. Eu tenho um amigo que se chama Armando Seguro. O Seguro tem 70 e muitos anos e o que ele tem em comum comigo é que, embora em gerações diferentes, ambos fomos militares na Força Aérea e hoje em dia somos diretores do Núcleo de Coimbra da Associação de Especialistas da Força Aérea. E o Armando Seguro tem à volta de 2,7 m, 2,10 m. É muito grande. Até me dá a impressão quando o vejo andar, porque fico com a ideia que ele vai cair, que ele tropeça nos próprios pés e vai cair. E um dia estou a dizer, Armando, tu és de facto muito grande. Claro, não lhe contei a história da fartucha e ele não soube responder. Tu és de facto muito grande. E ele disse, olha, o curioso é que eu até uma certa idade fui muito pequeno. E depois de uma certa idade comecei a crescer a olhos vistos. Às vezes até tinha medo. Eu lembro-me de um dia que me dei a diferença de duas medições, deu 2,5 cm num dia, e disse, e eu fiquei assustado. Eu fui pequeno até uma determinada altura, depois cresci a olhos vistos. E eu disse, tu tomaste alguma coisa. Não, alguma coisa. Então naqueles tempos a gente sabia lá o que era essas coisas. Não foi nada. Isto aconteceu assim. E ele é enorme. Jogou o basquete aí no como se chama? Olivais? Sim. Jogou o basquete nos Olivais e ele é enorme. Aqui tenho uma foto interessante. Vocês daí não veem, pois vocês estão todos já com. Não é? A foto é grande, vocês é que não conseguem ver porque estão com dificuldades já de vista, não é? Pois. Mas a foto é grande, vocês deviam ver. Está nítida. Aqui tem 5 e 5, 10 rapazes. Eu só conheço 2. Conheci, já cá não estão. No dia que vieram as inspeções a Coimbra. Fizeram 18 anos, foram chamados às inspeções e vieram às inspeções. Era o dia grande para os rapazes. Saíam de casa, estão todos com um cigarro na boca, para se fazerem homens. Pronto, era preciso um cigarro para se fazerem gente, naquela altura, longe dos pais. E aqui no meio atrás está um que é o mais pequenino de todos. Era o meu pai. Livrou por falta de tamanho. Todos foram lá bater à tropa e ele era tão pequenino que livrou. E quem conheceu o meu pai depois veio a conhecer um homem com 1,80 m e tal. E cheio de músculo enorme, não é? Para o fim, com os problemas de reumatismo, uma perna ficou mais curta e a coisa era difícil para ele. Mas, na sua plenitude, tinha 1,80 m e muitos, quase 1,90 m, 1,87 m, uma coisa assim. Aquele pequenino que está aqui, chumbou, livrou a tropa por falta de tamanho. Não cresceu o suficiente. E depois também não fez nada para crescer. Cresceu. O crescimento, sejamos lá nós já grandes desde pequeninos, ou pequeninos desde pequeninos e depois grandes quando somos grandes, seja lá como for, o crescimento é um processo normal na vida das pessoas saudáveis. Na vida das pessoas normais, o crescimento é um processo normal. Concordam comigo? E com o avanço da nossa idade, a nossa mente também muda. A nossa mente também cresce. E, consequentemente, as nossas opções, opções sobre a maneira de fazer, sobre a maneira de estar, aquilo que nós pensamos, com esse crescimento, também muda. Não é só o corpo que ganha uma nova forma, a voz que ganha uma nova tonalidade, etc, etc. Mas com o avanço da idade, a nossa mente também muda. E, em consequência disso, também devem mudar as nossas opções, as nossas opiniões, a nossa forma de estar, a nossa forma de fazer, como um processo normal de crescimento e avanço na idade. Certo? Bom, na caminhada cristã as coisas são muito semelhantes. Eu diria que podem ser vistas tal e qual assim.
Uma vida de fé normal, uma vida de fé saudável, tem que ter um crescimento. Tem que ter um crescimento. Portanto, com o avanço do tempo de intimidade com Deus, com o passar desse tempo nessa intimidade, na proximidade ao nosso Senhor, há um conjunto de coisas que devem igualmente mudar. As nossas opções, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de pensar, tudo isso deve ganhar uma outra dimensão, resultado de um determinado crescimento. O seguro tem que ter mais cuidado hoje a andar, porque pode tropeçar nos pés, parece-me a mim. Pode tropeçar nos pés. É um resultado do crescimento dela, de uma adaptação à sua forma de andar como resultado do crescimento. Sabem, os crentes normais são aqueles que escolhem para a sua vida crescer. Na linguagem do autor de Hebreus, avançar para a maturidade. São aqueles que decidem avançar para a maturidade. Vamos ao texto de Hebreus, capítulo 6 e verso 1. As traduções mais comuns dizem: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Outras traduções dizem: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Numa linguagem mais atual, poderia ser alguma coisa como: paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos. Portanto, avançar para a maturidade, escolher crescer, deve ser uma decisão firme de um crente normal, de um crente que quer ter uma vida de fé saudável. Sabe, o autor estava aqui preocupado com aquilo que provavelmente deveria ser a preocupação das lideranças das igrejas hoje em dia. É que alguns crentes param o seu processo de crescimento. Esta deveria ser uma preocupação intensa e real. Alguns crentes param o seu processo de crescimento. Seja lá por uma decisão deliberada ou porque se relaxaram na coisa, eles param de prosseguir para a maturidade. O autor estava aqui neste texto a partilhar com os destinatários da sua carta alguns conceitos já de profundidade em relação à vida espiritual. Ele falava, enfim, no contexto imediato, ele falava sobre o sacerdócio de Cristo ser melhor, ser superior a qualquer outro. E é tão no meio desse ensino profundo que era preciso já ter uma capacidade para o entender, absorver, compreender, etc., que ele faz um desabafo quase como em jeito de frustração. No capítulo 5 e versículo 11, um bocadinho atrás, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esta palavra aqui usada, tardios, talvez fosse melhor traduzida para português dizendo lentos e preguiçosos. E depois, nos versos 12 e 13, ele explica porque é que faz essa exclamação. Ele diz: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Esta era a frustração do espiritual. A coisa era profunda, era preciso entendê-la. E ele diz: mas vocês não têm a capacidade de entender, porque se tornaram tardios em ouvir, quer dizer, indo à etimologia do grego, vocês tornaram-se lentos e preguiçosos. Escolheram não seguir o caminho da maturidade, escolheram não crescer. E agora é difícil a
apresentar-vos uma coisa pesada, de grande significado, e admitir que vocês não entendem. Portanto, parece haver aqui a evidência de que aqueles crentes contavam já com muitos anos de vida espiritual, de carreira cristã, e continuavam a necessitar de ser alimentados com leite, que é a comida apropriada para meninos e não para adultos. O tempo tinha passado, eles tinham ficado na mesma, e portanto a maneira como eles precisavam que se lhes falasse era aquela maneira rudimentar de ser, não se podia evoluir com eles. Parece que era este o contexto. Ou seja, se formos lá esmiuçar o que já vimos, quer dizer, por preguiça, ficaram lentos e atrasaram o seu crescimento, ou simplesmente não cresceram. Por preguiça, ficaram lentos. Não foi por uma fatalidade. Foi por ter que ser. Pronto, as coisas são assim. O Senhor sabe todas as coisas são assim. Como se o Senhor tivesse a culpa de nós pararmos o nosso crescimento para a maturidade. Não tem. É uma opção de preguiça. A lentidão é uma opção. É uma coisa que resulta depois da opção da preguiça. Portanto, chegou um determinado tempo, estes crentes já deviam mostrar, ter uma maior maturidade e compreensão acerca das coisas espirituais, mas ainda estavam numa fase muito mais atrasada. Por isso é que o escritor errou para dizer: avancemos para a maturidade, avancemos para coisas maiores, avancemos para ser mais crescidos, avancemos para uma compreensão mais íntegra, mais profunda da coisa, porque não se pode passar a vida só com estas coisas básicas. Isto, na vida cristã, passar a vida só a entender as coisas básicas, é interessante, porque pelo menos nos dá a garantia do céu. Mas faz-nos perder tudo aquilo que pode ser o que podemos desfrutar no céu. Responde à chave onde, isso é acerca da eternidade, mas não é suficiente para o como. Não é suficiente para o como. E em relação à eternidade, há sim duas chaves. Onde a vamos passar? Uma vez aceitando a obra de Cristo no céu. Como a vamos passar? Isso é outra história. Isso é outra história. Ficaram parados no tempo, lentos, preguiçosos, por opção. Não por infortúnio ou por desgraça ou por Deus quis, mas por opção. Por isso o escritor irrompe. Avancemos para a maturidade. Vamos lá ver se nos tornamos crescidos. Gente adulta, com quem se possa tratar estes temas sérios e profundos de uma forma tocato lá. Porque já estamos maturos. Este conceito de avançar para a maturidade, em algum momento, pode até ser mais difícil de entender. Esta maturidade, a palavra no grego, revela o estado daquele que é completo, mentalmente ou moralmente, mas também tem a ver com a perfeição. Daí que muitas traduções falam que caminhamos para a perfeição. Esta maturidade é o estado daquele que é completo, mentalmente e moralmente, e que atinge uma certa perfeição. É para isto que somos chamados. Era este o desabafo. Vamos lá avançar para a maturidade. Quer dizer, vamos lá ver se nos tornamos completos. Se nos tornamos completos, mentalmente e moralmente. Ou seja, não é só uma coisa do cérebro, é também uma coisa da prática. Vamos lá ver se nos aproximamos da perfeição. Mas não, por preguiça, tornámos-nos lentos em ser completos, em ser moralmente e mentalmente perfeitos. Por preguiça. Agora a nossa entrada no mundo das coisas físicas, como nós vimos um pouco a jeito de brincadeira quando começámos, não é? O crescimento é um processo que ocorre sem a nossa intervenção. Eu perguntei ao João: o que é que tu fizeste para crescer? Nada. Eu tinha perguntado ao Armando Seguro: tu cresceste a olhos vistos de um dia para o outro, 2 centímetros e meio. O que é que tu fizeste? Mais só uma coisa? Nada. O meu pai, que esteve paradito aquele tempo todo e depois que deu um salto, o que é que ele fez? Nada. Porque o crescimento ocorre sem a nossa intervenção. Enfim,
salvo alguns casos extremos de alguma doença, que não é bem doença que se diz, pois não. Qual era a palavra aqui mais indicada? Patologia, talvez, não? Salvo se houvesse, sim, para ver se também vou aprender uma coisa. Quer dizer, salvo se houver alguma patologia, alguma enfermidade ali de base, então o nosso crescimento em termos físicos ocorre sem a nossa intervenção. Talvez, sei lá, casos extremos de desnutrição ou outras coisas assim. Mas se tudo estiver bem, então no mundo das coisas físicas o nosso crescimento acontece de uma maneira normal. É verdade, exercício físico, uma boa alimentação, descanso, alguns diriam, sobretudo o descanso, também podem contribuir, não é? Podem contribuir, tudo feito da maneira apropriada, podem contribuir para o nosso crescimento. Mas não se alcança o estado de adulto, ou o corpo que temos, fazendo alguma coisa da nossa parte, não é? E isso acontece praticamente sem a nossa ajuda consciente, as coisas desenvolvem-se e aparecemos com esta idade e depois começam a aparecer outras coisas próprias do crescimento, que a gente nem queria, rugas, falta de visão. As coisas acontecem de uma forma normal e natural. Mas no mundo das coisas espirituais, parece-me que a realidade é inteiramente diferente, segundo a Escritura. Há uma outra verdade que governa o nosso crescimento. É que não se alcança o estado de maturidade, de adulto, de crescimento pleno, estando nós quietos sem fazer nada. Isso não ocorre com o mero passar do tempo. Porque se fosse assim, então não era preciso esta advertência aqui do autor de Hebreus aos seus leitores. O tempo passou e vocês continuam crianças a beber leite em vez de comer coisa sólida. Não era preciso isto, porque a coisa não se atinge com o mero passar do tempo. Não é deixar passar, deixar correr e pronto, tornamos-nos perfeitos espiritualmente. Não é assim. Sermos, como diz a maturidade, portanto, este estado de ser completo, mental e moralmente, de ser perfeito, ou de buscar a perfeição, é uma consequência de uma decisão, de um esforço deliberado em cultivar uma relação contínua com Deus, que é Ele que pode produzir o nosso crescimento. A ideia de assemelhar, ok, deixa estar, porque eu também cresci, era pequenino e cresci, agora também a fé, deixa estar, e tornar-me preguiçoso e lento, é uma desgraça. Porque aqui, na questão da fé, quando se trata de nos tornarmos completos, mental e moralmente, e buscarmos a perfeição, é preciso engajarmos-nos na coisa, é preciso metermos no assunto, porque o mero passar do tempo não resolve o assunto. É preciso haver um esforço deliberado em cultivar essa relação com o nosso Deus. Sem esforço, não vamos lá. É verdade que ao nosso esforço o Senhor soma a sua graça. Mas se não fizermos o nosso esforço, condição para o Senhor somar a sua graça, haveremos de ficar num estado em que não se note nenhuma transformação. O tempo passa, mas a transformação que devia ter ocorrido nas nossas vidas não se nota, porque ela não ocorreu. Porquê? Porque nos tornámos lentos e preguiçosos. Escolhemos não crescer e nunca atingimos a maturidade. Pois precisamos, efetivamente, de um esforço consciente em nos tornarmos íntimos de Deus, para podermos crescer. Alguma coisa que vá além daquele fervor inicial que no primeiro tempo nos manteve entusiasmados, aquela tal persistência ao longo do tempo em nos aproximarmos, em aprendermos, recebermos com a intenção de praticar. Com a intenção de praticar. Senão vai acontecer outra coisa, que é que
seremos sempre uns incompetentes. Às vezes há coisas duras. Aqui há uns anos, no dia da queima das fitas, uma televisão fez uma pergunta a uma rapariga que ia com a cartola e dizia: o meu último ano e tal. Então, e que tal? O que é que sentes? Estou muito contente por ter ganho estas competências no curso e agora vou aí ao mundo do trabalho ver se ganho o meu lugar. Disse para comigo e quem estava a ouvir a televisão comigo: alguém precisa ser esta rapariguinha que ela não foi à universidade ganhar competências nenhumas. Na universidade não se ganha competências, o grosso das vezes. Ela foi lá ganhar conhecimentos, ter acesso a um conjunto de informação, ganhar um conjunto de conhecimentos. A competência é uma coisa distinta. A competência é um conhecimento que se praticou e por isso ficou enraizado. Só somos competentes quando depois temos um conhecimento, somos capazes de o praticar e pronto. E aquele conhecimento praticado torna-se numa capacidade, numa competência. Se nós aceitamos que não, por lentidão, preguiça, ficamos no caminho, não crescemos, não atingimos a maturidade, somos uns incompetentes. Podemos até ter muito conhecimento e saber discutir um conjunto de temas, mas não passa com conhecimento. Mas o que realmente vai influenciar é a competência. E para sermos competentes é preciso o quê? Praticar o que nós sabemos. E sabem qual é o perigo disto? Há estudos que revelam que nós, numa dada altura, podemos ganhar um determinado conjunto, uma quantidade de conhecimento. Se não nos apressarmos em pô-lo em prática, há uma curva descendente enorme, com uma pendente enorme. Matematicamente há de ter uma caracterização qualquer, não é, Pedro? Com uma pendente enorme, e que o valor residual está estimado em 5%, em muito pouco tempo. Ou seja, é bom ganhar conhecimento, mas fiquem a saber, se não o praticarem, em pouco tempo, aquilo tudo de 100 que ganharam só tem 5. O resto esfumou-se, desapareceu. Crentes incompetentes são estes, que ganham muito conhecimento, mas que estão enganados, pensando que são competentes, porque não são. Só são se praticarem o seu conhecimento. E verdadeiramente são as obras que revelam quem nós somos, certo? Portanto, é a capacidade de praticar a nossa fé que diz ao mundo a fé que nós temos. Não é a declaração bonita que somos capazes de proferir em relação à fé que temos, mas é a evidência da prática da fé que diz que está lá por trás daquilo. Portanto, a competência é que demonstra aquilo que nós somos. É preciso, deliberadamente, decidirmos não ser lentos, não ser preguiçosos, engajarmos, metermos com o nosso Deus intimamente para ganhar um conjunto de conhecimento e com uma pressa de o praticar. Para sermos competentes e crescermos para a maturidade. E crescermos para a maturidade. Porque isso não acontece de forma espontânea. O passar do tempo só trará males. Portanto, é preciso um esforço consciente, porque sem esse esforço nós vamos continuar em mais do mesmo. É preciso mais do que aquele ímpeto inicial, daquele entusiasmo inicial. É preciso a noção que a carreira da fé é de persistência, de perseverança, de continuação. Não sei se, em relação a nós, se pode fazer o mesmo desabafo de frustração que o autor de Hebreus fez. Passaram os anos e estes estão iguais. Não sei. Talvez para alguns, não sei. Mas é muito chato e é muito mau este tipo de acusação. Passaram os anos e vocês estão iguais. Estão na mesma. Já deviam ser mestres, mas continuam a ser. Iam comer arroz com feijão e coisa sólida e andam a beber leite. Não passam disso. Temos que fazer uma análise, quem sabe. E dizer, bom, eu sou um destes que fiquei preguiçoso, parado no caminho. Tive um ímpeto inicial, mas depois não tive a consistência na carreira e transformei-me num preguiçoso que parou e ainda me falta um pedaço para atingir este estado completo, mental e moralmente, esta perfeição que Deus quer que eu atinja. Passaram os anos, mas está tudo cada vez mais na mesma, porque as coisas não acontecem sozinhas. E, portanto, como diz lá a segunda lei da termodinâmica, qualquer sistema adotado ao abandono tende a destruir-se, nunca a construir-se. Fiquem preguiçosos, fiquemos preguiçosos, sim,
Nós precisamos ter claro que o fim disto não é a construção de nada bom. O fim da nossa preguiça é a nossa desgraça. Por isso é que o autor de Hebreus irrompe. Vamos lá deixar de ser lentos. Caminhem para a maturidade. Vamos lá deixar de ser lentos. Vençam a vossa preguiça. Caminhem para a maturidade. E a maturidade não tem a ver com entusiasmos passageiros, tem a ver com disciplina que somos capazes de cultivar de forma deliberada, entusiasmada, para fazermos aquilo que precisa de ser feito e tornarmos competentes. E tornarmos crentes competentes. E competência vem quando somos capazes de praticar um conhecimento. Nós podemos saber tudo acerca da fé. Mas se não a praticarmos, portanto, se a nossa fé, efetivamente, não tiver obras, então que fé é essa? Incompetentes. Nós precisamos de nos encontrar connosco e com o nosso Deus e perceber em que sítio do caminho é que nós estamos em relação à nossa maturidade. O entendimento que ficar quietos ou tem como consequência uma desgraça. E que nós precisamos de tomar uma decisão e uma atitude firme de prosseguir até atingirmos esse estado de estarmos completos, perfeitos, moral e mentalmente. E que passarem os anos e nós continuarmos a ser incompetentes na fé é uma tristeza. O meu desejo é que sejamos capazes de pensar nisto, colocá-lo diante de Deus, com a força de tomar decisões, para, se for o caso, reverter ou inverter o caminho e, finalmente, irmos no caminho da maturidade. Que assim seja. Ao Senhor, quando temos ouvido a palavra que o Senhor concedeu ao nosso irmão, e será caso para pensarmos, meditarmos em tudo quanto ouvimos. Foi da vontade do Senhor e temos, portanto, aceitar, meditar, refletir em tudo quanto ouvimos. Que o Senhor nos ajude depois a prosseguirmos, a crescermos, a sermos mais e melhor diante dele e para com ele, dia após dia. Vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor estes momentos maravilhosos que temos passado aqui nesta manhã, neste lugar, que é a casa do Senhor, a qual é a Rita, ele está no nosso meio, e assim permite estar onde 2 ou 3 estiverem unidos no seu nome. Então, agradecidos e reconhecidos por tudo, vamos concluir com a oração e pedir ao nosso irmão Vitor Sequeira, por favor, de orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos o facto de um dia nos teres dado fé para acreditar em Ti como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem Tu enviaste este mundo para salvar os pecadores. E temos-te aceitado pela fé, Senhor, como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida. Mas agora precisamos crescer mais até atingirmos a estatura perfeita de Cristo. Sim, porque Ele é o nosso modelo. É para Ele que temos que olhar e procurar andar como Ele andou, fazer como Ele fez. Ajuda-nos, Senhor, para que este mundo cheio de pecado, este mundo corrompido, este mundo imoral, ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo, para brilharmos nas trevas que estão dominando o universo. Ajuda-nos, Senhor, para que, através do nosso comportamento, possamos mostrar que estamos crescendo, dia após dia. Que esse crescimento não seja apenas
uma aparência, ou não seja apenas uma ideologia, mas seja uma verdade sentida em cada um de nós, para que o Espírito Santo de Deus se alegre connosco, Senhor, que nós tenhamos a mente de Cristo e sejamos semelhantes a Ele. Ajuda cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, para que cada dia possamos olhar mais para Ti e sermos mais igual a Ti, Senhor, e procurarmos, através da nossa vivência neste mundo, mostrar que somos os filhos de Deus, não apenas habitantes da terra, mas filhos do Deus do universo, desse Deus que um dia vai levar-nos para junto dele, para passarmos uma eternidade feliz contigo, Senhor. Guarda-nos no resto deste dia, dá-nos a tua paz. Nós te pedimos no teu santo nome. Obrigado.